Olá, boa noite. Sejam bem-vindos ao Conexão News. A entrevista de hoje é com o CEO da Quest Consultoria e professor da UFMG, Felipe Nunes. A gente vai conversar sobre pesquisas eleitorais, como elas funcionam, qual a metodologia, conversar sobre política, claro, né, a expectativa para as eleições desse ano. Vamos discutir se a terceira via é viável, se ela vai funcionar com a Simone Tebet, pré-candidata ao Planalto pelo MDB. A gente vai falar bastante, claro, sobre Lula, Bolsonaro, nessa polarização que é protagonizada pelos dois. E, como de costume, quem vai me ajudar a construir essa entrevista é a minha amiga, minha parceira, Tainá Ribeiro. Eu me chamo João Marcos, falo aqui do Espírito Santo, a Tainá diretamente do Rio Grande do Sul. Bom, gente, só aguardar aqui o pessoal chegar na live para colocá-los. A Tainá já está por aqui. Convite enviado, Tainá. Oiê, boa noite. Boa noite. Parece que foi ontem que eu te vi, Tainá. Eu acho que foi. Tenho quase certeza que Há foi. quanto tempo? Tudo bom? Tudo ótimo. Show. Esperar o Felipe entrar na live. Danilo Santos está por aí. Obrigado, pessoal, que já está entrando. E aí, Tainá, novidades sobre o teu Grêmio, sobre o frio no Rio Grande do Sul? Sobre o meu Grêmio, novidades é o Lucas Leiva, apesar de não a direção, o clube não oficializar, mas a esposa do Lucas Leiva oficializou isso no Instagram dela, postando de volta para casa. E um trecho sobre com as cores do Grêmio. Foi um textinho bem bacana, mas ela já oficializou, apesar da direção ainda não ter oficializado. Ficamos felizes Bacana. com essa notícia. Ele teve que aceitar reduzir um pouco o salário, né? Para acertar com o Grêmio. Exatamente. Tinha uma proposta do Botafogo, que era, se não me engano, era 2 vezes maior do que a proposta do Grêmio, inclusive o tempo de contrato, que aparentemente foi um embate entre a direção gremista e o Lucas Leiva, o tempo de contrato entre ele e o clube. Mas se acertaram, né? E ele Até o fim do ano que aceitou vem? até o fim do ano que vem. Bacana. Porque já tem uma certa idade, né? Ele não é mais um menino, né? Quantos anos tem o Lucas Leiva? 35 anos. 35, né? É aquela coisa, né? O clube não quer um contrato muito curto, mas também não quer um contrato muito longo com o jogador, porque está com a idade já avançada. E o jogador, obviamente, para ele, um contrato muito curto para receber pouco também não interessa. Então, sempre gera esse conflito. Mas quando é um atleta já identificado com a equipe, né, com o clube, as duas partes tendem a ceder um pouco, né? Sim, principalmente com o Lucas Leiva, ele é um jogador que ele não tem um histórico de lesões tão em uma sequência de lesões. Ele já estava jogando na Lazio frequentemente, já estava sendo titular. Então Sim. é um jogador que dá uma tranquilidade para nós gremistas. Tô vendo aqui que o Felipe já entrou na live, vou convidá-lo para participar do vídeo ao vivo. Pronto. É só você aceitar, o Felipe. Boa noite. Boa Tudo bom, noite. Felipe? Boa noite! Ei, João Marcos, como vai? Tudo bem? Tudo ótimo. Gostei do seu cenário de fundo aí, cheio de livros, hein? Mas esse é de verdade, viu? Não é igual É? aqueles que caem por aí, não. Esse aqui é verdadeiro. Mas o seu cenário também está muito bonito. Obrigado, obrigado. Um dia eu quero encher também essa estante aqui para não caber mais, não ter espaço para nada, igual esse seu aí, essa sua aí. Não, mas isso aí é só uma questão de tempo. Você é jovem, eu sou velho. Ei, Tainá, boa noite, tudo bem? Boa noite, professor. Tudo ótimo? Então tá bom. Você tá num cenário azul aí, tá bom demais. Bom, bom, Felipe, Obrigada. eu quero começar te agradecendo por estar aqui com a gente hoje, ter aceitado o convite. Eu sei que sua agenda é bem corrida, estava em Nova York semana passada, né? Hoje está aqui conversando com a gente. Muito obrigado. Não, prazer todo meu, João. Agradeço aí por você ter compreendido que eu tive que fazer uma adaptação no convite que vocês fizeram. Mas, pô, falar sobre eleições, política esse ano é um prazer, ainda mais com vocês que estão fazendo um trabalho muito bacana esse ano. Também dá o parabéns aí. Vamos ver o que que a gente consegue ajudar a turma a entender desse cenário maluco aí que tá rolando. Obrigado pelo convite.
Perfeito. Felipe, eu queria começar te perguntando como funcionam as pesquisas eleitorais, né? Eu já sei, você já sabe, a Tainá também, mas para quem está nos assistindo, queria que você detalhasse para a gente a metodologia que é utilizada, especialmente a Quest, né? A empresa da qual você é diretor executivo. Como que funciona? A gente sabe que pesquisas eleitorais têm um caráter científico, né? Então, o que isso significa na prática? Como elas são feitas? Então, vamos começar, né, do princípio e vamos começar por partes. Eu acho importante, primeiro, dizer para todo mundo que está nos assistindo o seguinte: os surveys, né, como são chamados as pesquisas de opinião, eles são muito, muito importantes, porque eles nos ajudam a compreender, né, como é que a sociedade como um todo está reagindo aos fenômenos políticos, sociais, econômicos que estão em volta da gente, né? E pesquisa de opinião, e em especial pesquisa eleitoral, João, Tainá, a gente tem que ter um cuidado muito grande, porque a gente tem uma responsabilidade muito grande, né? Como gosta de dizer o tio Ben, né? Grandes poderes exigem grandes responsabilidades. E fazer pesquisa eleitoral publicada no Brasil esse ano exige grandes responsabilidades. Então a gente toma muito cuidado, a gente segue todos os protocolos acadêmicos e científicos que norteiam as pesquisas já faz muito tempo, né? É bom dizer, João e Tainá, que as pesquisas nos Estados Unidos, onde ela foi desenvolvida num primeiro momento, elas estão presentes na vida democrática dos norte-americanos desde a década de 30. Quer dizer, já faz bastante tempo que a turma lá está acostumada a fazer pesquisa. Isso foi desenvolvendo com o tempo. E eu acho que dá para dizer que a Quest está, de fato, fazendo um trabalho muito sério, muito rigoroso nesse ano. Então, eu vou explicar para a turma como é que funciona, né? Então, a primeira coisa que a gente faz é seguir um princípio básico e fundamental da estatística, que é o princípio da aleatoriedade. O que é isso, João? A gente tem que, para a gente garantir que o resultado que a gente tem é o mais próximo possível da média da população que vai votar, a gente tem que basicamente sortear quem é que vai responder essas pesquisas, né? Então você não pode direcionar, olha, eu quero falar com o João, ou eu quero falar com aquela pessoa que quer responder a pesquisa. Você tem que fazer isso da maneira mais aleatória possível, né? Usando esse princípio da aleatoriedade, como eu estava dizendo. Então, como é que funciona? Primeiro, a gente sorteia os municípios em que a pesquisa vai ser feita, tá? O que significa isso? A gente pega a lista de todas as cidades do Brasil, divide em regiões. Então, lá na região Nordeste, a gente sorteia X municípios que vão, onde os nossos entrevistadores vão fazer as pesquisas, tá? E a gente faz isso usando um critério que é a proporcionalidade ao tamanho do eleitorado. O que significa isso? Quanto maior é o município, maior a chance dele participar de uma amostra, tá? Então você sorteia X municípios no Nordeste, X municípios no Sudeste, X no Sul, no Centro-Oeste e no Norte. Pronto. Sorteados os municípios, usando o critério de proporcionalidade, João, a gente então usa um outro critério que é o do sorteio dos setores censitários, ou seja, a gente também sorteia os lugares nas cidades sorteadas onde a pesquisa tem que ser feita. Por que a gente tem que fazer isso? Para a gente dar a mesma chance para todo mundo na cidade ser entrevistado. Então você vai entrevistar bairro de gente rica, bairro de gente pobre, bairro que tem mais gente com alta escolaridade, baixa escolaridade, você vai entrevistar gente que mora mais em casa, outros que moram mais em apartamento, ou seja, sempre respeitando as características daquele lugar, né? Então, feito isso, a gente então determina o número de entrevistas que tem que ser feito em cada setor censitário, em cada quarteirão. Por que a gente faz isso, João e Tainá? Porque é isso que garante a proporcionalidade. Lugares mais populosos, você faz mais entrevistas. Lugares menos populosos, você faz menos entrevistas. No final, João, a amostra que a gente coleta, que são 2.000 pessoas, elas têm que ser semelhantes à população que vai votar, do ponto de vista de sexo, de idade, de escolaridade, de renda, além de outras variáveis, né? Então, esse é o princípio básico da amostragem. A gente sorteia cidade, setor, faz a entrevista das pessoas e depois, João, a gente checa
se aquela amostra, de fato, está representando o resultado que a gente espera. Como é que a gente faz isso? A gente compara o resultado da amostra com o resultado dos dados populacionais. Então, se você tiver uma amostra com muito mais homem do que mulher no Brasil, ela está errada, né? Se você tiver uma amostra com muito mais eleitores do Haddad no segundo turno de 2018 do que do Bolsonaro, ela está errada. Então, a gente faz um processo cuidadoso, né, e sistemático de amostragem, faz a coleta é toda feita com tablets e GPS, justamente para a gente poder controlar onde as entrevistas estão sendo feitas. Todas as entrevistas são gravadas. O que significa isso? A gente consegue ouvir tudo que foi conversado durante a entrevista para checar a informação e para ver se tem algum tipo de viés sendo produzido. Feito isso, a gente chega, então o dado chega em casa, né? Vamos dizer assim. A gente checa, avalia a qualidade dos áudios, avalia se a entrevista foi feita no lugar certo, avalia se a amostra final corresponde ao dado da população e do eleitorado, e no final a gente então faz o que a gente chama de ponderação, que é corrigir pequenas distorções que possam acontecer, justamente porque o Brasil é muito grande. Então, eu tinha que ter 52% de homens, eu tenho 51%. Então, você pondera ali para isso ficar certinho no final e a gente ter estimativas corretas. Então, esse é o trabalho da Quest para fazer pesquisa no Brasil inteiro. A gente hoje tem estrutura, graças a Deus, para fazer pesquisa em todos os estados brasileiros e isso permite com que a gente faça campos muito rápidos, né? 3 a 4 dias a gente já consegue coletar a opinião do Brasil inteiro. Perfeito. Até 2020, salvo engano, vocês faziam pesquisas apenas em Minas Gerais, né? Depois expandiram a âmbito nacional, né? Por quê? O que João, mudou? a gente sempre, né, como gosta de dizer meu pai, a gente nunca começa em cima, né? As coisas são construídas, há uma certa trajetória ao longo do tempo. Então, a gente começou, na verdade, fazendo pesquisa em 2016 só em Belo Horizonte, que é onde a gente, de fato, tinha condições de trabalhar, né? Depois a gente expandiu isso para Minas, Rio, São Paulo e Brasília, né? Até 2020, 18 a gente fez já mais estados. Depois a gente, em 2020, ampliou para 10 estados brasileiros e a partir de 2021, graças a Deus, né, com muito pé no chão e muito trabalho, a gente conseguiu desenvolver um projeto inovador, né, que é a pesquisa que é comprada pelo Banco Genial e publicada todos os meses. É a única pesquisa mensal feita de maneira domiciliar no Brasil desde 2021. E a partir daí a gente foi, então, desenvolvendo essa estrutura nacional para o desenvolvimento de pesquisa. Então, é isso mesmo. Até começamos com BH, depois expandimos para Minas, São Paulo e Rio, depois fomos para Brasília, aí aumentamos, fomos para Bahia, para Pernambuco, fizemos coisas no sul do Brasil, no Rio Grande do Sul, e aí, aos poucos, você vai crescendo, Goiás, até que a gente conseguiu, em 2021, inaugurar, né, a publicação de pesquisas nacionais. E vocês têm uma espécie de parceria com a CNN, né? Porque sempre é ela que divulga com exclusividade as pesquisas da Quest, certo? Então, a CNN é uma grande parceira da gente. Né, desde o começo do projeto, eles abraçaram a Quest, que é uma empresa, como você mesmo está falando, que está crescendo, né, e que está aos poucos aí ganhando espaço nacional. E eles foram os primeiros, junto com a Folha de São Paulo. A Folha, em 2020, começou a publicar estudos, principalmente na área de monitoramento digital da Quest. Isso foi muito importante para a gente, porque a Folha é um veículo de muita credibilidade. E depois a CNN também abraçou o projeto. E hoje a gente divulga sempre as pesquisas com eles nas manhãs de quarta-feira, né, as pesquisas nacionais, a primeira quarta de todo mês. E isso é depois repercutido na imprensa nacional. Então, temos conseguido, né, o apoio e o privilégio de ter o espaço de divulgação de tanta gente respeitada no Jornal Globo, na Folha de São Paulo, no Estadão, na CNN, no Valor Econômico, aqui em Minas, né, num jornal tradicional como o Estado de Minas, e tantos outros veículos e portais do Brasil inteiro. Muito bom. Tainá? Bom, eu queria começar perguntando que geralmente nas pesquisas a gente vê que tem a margem de erro 2 para mais, 2 para menos. A minha dúvida é, nulos e brancos
essa margem de erro é a mesma? Então, Tainá, vamos lá. Deixa eu explicar. Deu uma pequena travada no sinal do Felipe. Voltou. Desculpa, gente. Pode continuar, por favor. Voltei. É porque o telefone toca aqui de vez em quando, aí dá problema. Então vamos lá. Toda pesquisa, eu costumo dizer que ela carrega consigo uma coisa muito importante, que é incerteza. Né? Qual a função de uma pesquisa? Diminuir a incerteza, mas não é acabar com ela. Né? Se alguém te prometer que vai ser capaz de acabar com a incerteza sobre um fenômeno social, essa pessoa está, obviamente, mentindo para você. Né? O que a gente faz é criar as melhores estimativas possíveis para diminuir a incerteza sobre os casos e os fenômenos, né, do nosso interesse. Tá? Então, a melhor maneira de explicar essa incerteza está justamente na margem de erro das pesquisas. Ou seja, o que a gente está dizendo com isso é que todos os indicadores gerais da pesquisa vão variar de acordo com uma determinada margem de erro. Né? Que em alguns casos é 2 pontos, em outros casos é 3 pontos. Tem pesquisas nacionais sendo publicadas até com 4 pontos de margem de erro. Né? Então, a estimativa geral é essa. Significa que tudo que você ler na pesquisa deveria ser levado em consideração como algo, né, que varia ali, no mínimo, em torno daquela margem. Quando a gente vai para os cruzamentos, aí a margem aumenta. Tanto que a Quest faz questão de publicar nos seus relatórios, você, Tainá, que é muito atenta, com certeza já viu isso, hoje a gente publica o relatório com uma área cinzenta em volta das nossas linhas, né, de série. Aquilo é exatamente a área da margem de erro. Você vai ver que, por exemplo, na região centro-oeste e norte, a área cinza em torno das estimativas é maior. Por quê? Porque ali você tem menos casos, a margem de erro acaba aumentando. Né? Então a gente hoje toma esse cuidado justamente para poder trazer uma informação de qualidade confiável. Então, sim, qualquer estimativa da pesquisa leva em consideração essa informação da incerteza em torno das estimativas. Felipe, a última pesquisa presidencial divulgada pela Quest, em 8 de junho, apontava o ex-presidente Lula com 46% das intenções de voto e o atual presidente Bolsonaro com 30%. Né? Essa pesquisa já não considerou mais o nome de João Dória, que desistiu da candidatura no fim de maio. Quem herdou os 3% de intenções de voto que o ex-governador de São Paulo tinha? E, na sua avaliação, por que ele pontuava tão mal nas pesquisas, sendo um nome bastante conhecido, né? Considerado como o padrinho das vacinas no Brasil e tal? Então, João, é isso mesmo. Você citou os números corretos. Né? Essa última pesquisa já era uma pesquisa que não tinha nem João Dória, nem o Sérgio Moro, né? Os últimos nomes a sair do pleito presidencial. Antes dele, a gente já tinha visto a saída do Mandetta, a gente já tinha visto antes a saída do Rodrigo Pacheco, presidente do Senado. Ou seja, a gente foi acompanhando ao longo dos meses a tentativa de aparecimento de opções na terceira via. Elas foram morrendo no caminho. O fato concreto é que hoje a gente tem uma polarização muito clara entre Lula e Bolsonaro, o que é normal, né, João? Se a gente pensar, é a primeira eleição brasileira em que você tem 2 presidentes candidatos. Né? A gente nunca tinha visto isso acontecer. E isso é relevante, são 2 nomes que já são testados, são 2 nomes que já têm relevância, né? São 2 nomes que já têm serviços prestados à nação, tanto Lula como Bolsonaro. No caso do Dória, primeiro, é muito difícil dizer, né, para onde que vão os 3%, porque é muito pouco voto. Então, acho que é difícil posicionar essa informação. Agora, olhando, né, fazendo uma comparação fria dos números, eu percebo que todo mundo acabou ganhando um pouquinho desses 3%, sendo que Lula acabou acumulando um pouquinho mais do que os demais, mas mesmo assim, nada relevante, já que os 3% realmente eram muito poucos. Eu acho que o relevante, como você mesmo perguntou, João, é discutir por que Dória era um candidato com um desempenho eleitoral tão aquém daquilo que se esperava,
de um governador do maior estado do Brasil, São Paulo. É bom dizer que Dória não pontuava bem nem em São Paulo, né? Então, eu acho que tem dois elementos que ajudam a explicar o João Dória. Primeiro, é que ele teve uma trajetória política muito acelerada, para não dizer precipitada, né? Ou seja, é um candidato que ganha a prefeitura de São Paulo, ganha o governo de São Paulo e, de repente, quer ser presidente da República. Ou seja, faltou ao Dória acumular serviços prestados à cidade e ao Estado que ele governou, que desse a ele uma consolidação maior, né, uma força maior de apelo, de confiança. Afinal de contas, João, voto é confiança, uma troca de confiança, né? Eu acho que isso faltou ao Dória, né? Se você pensar qual é a principal realização do Dória, aquilo que você lembra de fato, é a vacina, né? Mas a vacina é um tema disputado no Brasil. E isso não deu a ele ali o que ele precisava. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, eu acho que é o mais importante. O Dória tem por característica, ou tinha por característica, um grau de exposição daquilo que fazia tão grande que parecia, João, que o Dória estava sempre tentando ganhar alguma coisa com aquilo que ele entregava. Ou seja, o marketing do Dória ficou maior do que ele, né? É só lembrar do dia da primeira pessoa vacinada no Brasil, que foi um evento, né, midiático, um evento de grandes proporções no país. E isso tem consequências, né? As pessoas hoje não gostam muito, acham que o marketing mais atrapalha do que ajuda, né? A sinceridade, a espontaneidade, a sinceridade são atributos hoje muito importantes, né? E acho que ao Dória faltou um pouco isso. As pessoas olhavam para ele como alguém que usava demais de marketing e fazia menos o que ele precisava e mais porque ele estava tentando ganhar alguma coisa com isso. Acho que isso o atrapalhou um pouco. Mas não tem a menor dúvida que o João Dória é um quadro importante, né? Ganhou eleições de maneira relevante. Na minha avaliação, fez até um trabalho bom no estado de São Paulo, né? Entregando aí um estado equilibrado, organizado, mas não conseguiu convencer a população, nem de São Paulo, a votar nele para presidente, nem os outros brasileiros. Felipe, há um consenso de que dois fatores serão decisivos para as eleições deste ano, economia e gênero, né? De acordo com a Quest, 56% dos eleitores afirmam que a preocupação econômica vai influenciar muito no voto. E a gente sabe também que Bolsonaro é muito rejeitado pelo público feminino, bem mais do que o Lula, independentemente da classe social. Pesquisa é fotografia de momento, como a gente já falou, mas ainda dá tempo de Bolsonaro reverter esse cenário desfavorável? Olha, eu acho que a eleição brasileira tem que sempre ser pensada com dois aspectos. O aspecto que é estável, né, e o aspecto que é completamente volátil, né? Você tem sempre esses dois momentos. O que é estável no Brasil é que os dois principais candidatos que dominaram as pesquisas sempre foram para o segundo turno em eleições presidenciais, né? Ou seja, nunca apareceu no Brasil um terceiro nome que conseguiu ir para o segundo turno. No entanto, a gente viu muita coisa acontecer no Brasil. A gente viu avião cair, a gente viu facada, a gente viu vídeos bombásticos na reta final da eleição. Então, tudo pode acontecer. E, claro, o presidente Bolsonaro pode ainda convencer o eleitorado a partir de teses envolvendo a questão da corrupção, ou mesmo outros temas, né? A questão aí de uma certa rejeição ao PT, ele pode trabalhar tudo isso e, com isso, angariar apoio político. Agora, o fato concreto é que hoje o Lula é favorito porque o tema que mais preocupa o eleitor é o tema cujo dono, digamos, da pauta é o Lula, né? Ou seja, há um recall muito importante no eleitorado brasileiro em torno do que foi o governo Lula, e isso faz toda a diferença na hora que o eleitor vai ponderar seu voto. Há uma rejeição grande ao governo Bolsonaro. Uma parte dessa rejeição, claro, tem a ver com isso que a gente está falando, que é o determinante econômico. As pessoas estão vivendo mal, não conseguem pagar suas contas, não conseguem se alimentar direito, não vem perspectiva. Agora, somado a isso, tem muita crítica ao governo, principalmente na maneira como o governo lidou com a pandemia.
E isso diz diretamente ao que você perguntou, que é como as mulheres veem o governo. As mulheres são, hoje, o grupo que mais rejeita o governo Bolsonaro, e elas fazem isso principalmente por conta da maneira como o governo, e aí em especial o presidente, lidou com a pandemia. As mulheres sentem isso de maneira muito mais aguda, vamos dizer assim, claro, somada à questão econômica. Então, quando você junta uma gestão ruim da pandemia, principalmente na questão da vacina, da negação do que estava acontecendo, com um aspecto econômico forte, você tem aí uma combinação explosiva para o incumbente. E isso, João e Tainá, não é uma questão que envolve o presidente Bolsonaro. Isso é uma questão que envolve qualquer incumbente no mundo. Todos os incumbentes que lidaram mal com a pandemia e não conseguiram apresentar perspectivas econômicas de médio prazo positivas, sofreram eleitoralmente. Né? Tem sofrido eleitoralmente. O Trump é um caso clássico. Mas há outros exemplos, né, na América Latina. Então, acho que é relevante ressaltar isso, e as mulheres vão ter um papel importante nesse caso, justamente porque são as mulheres que, né, estão mais preocupadas com as questões da casa, e isso envolve a economia, o aumento dos preços e também a maneira como a pandemia afetou todas as pessoas no país. Perfeito. Tainá, pode ler alguns comentários que a gente tem aí e em seguida manda sua pergunta. Claro, o Vanderlei Marquezini, ele comenta: esse mineirinho é bom demais da conta. O Gladstone Guetta Real, ele pergunta: tem como fazer uma pesquisa sem o Ciro para saber de onde os votos dele vêm? Foi um comentário meio... Acho que de onde os votos dele irão, para onde irão, né? Eu acho que ele está perguntando, né, se essa coisa vai. A gente não fez sem o Ciro, até porque o Ciro é candidato e é legítimo, né, que ele seja. Eu gosto sempre de dizer isso, João e Tainá. Muita gente cobra do Ciro. Sai do jogo e tal. Digo aquelas pessoas que acham que os votos dele vão beneficiar, por exemplo, uma vitória do Lula. Mas eu acho muito importante que o Ciro esteja no jogo, assim como outros candidatos, porque uma eleição de 2 turnos é feita justamente para que no primeiro turno todos os partidos políticos apresentem opções. Se o eleitor decidir não votar nessas opções, é um direito do eleitor. Mas também é direito dos partidos políticos lançarem candidaturas que eles acham que sejam fortes. Né? Então, é muito, muito importante que a gente entenda, nesse momento, que a candidatura do Ciro é legítima e ela tem um papel fundamental no processo da eleição presidencial. Agora, também é verdade que a segunda opção de voto, Tainá, do eleitor do Ciro é o Lula. Ou seja, não me espantaria se esse eleitor fizesse o que a gente chama de voto estratégico ou voto útil nessa eleição. O que significa isso? Mesmo gostando do Ciro, as pessoas podem migrar para a sua segunda opção, nesse caso o Lula, justamente para conseguir resolver essa parada da eleição no primeiro turno. Então, se a gente chegar próximo do primeiro turno, com o Lula tendo chances reais de uma vitória concreta, eu não me espantaria se o eleitor do Ciro fizesse uma migração em massa para o ex-presidente Lula. Professor, as pesquisas, elas podem, depois que elas saem, elas podem direcionar um outro tipo de campanha dos candidatos? Eu digo isso porque nas eleições americanas ficou um vídeo muito famoso do senador Bernie Sanders, da entrevista que ele deu para o Jimmy Fallon, que nas pesquisas falava que os estados de Wisconsin, Michigan e Pensilvânia, o Biden iria ganhar. Só que nesses estados o voto era pelo correio. E detalhadamente, por causa das pesquisas, ele previu os próximos passos do Trump, que teoricamente iria ter um golpe, segundo o Bernie Sanders, que seria, como esses 3 estados ainda não teriam os seus votos revelados, por causa que ia demorar uns dias para chegar, porque seria pelo correio, ele já iria se proclamar presidente novamente, se falar que ele já era eleito, e quando esses votos fossem revelados, o Joe Biden acabaria passando ele, e ele falaria que isso seria um golpe. Eu queria saber a tua opinião sobre a questão dessas pesquisas. O Bernie Sanders, por causa das pesquisas, ele conseguiu prever os próximos passos do Donald Trump, e também como essas pesquisas podem influenciar
nas campanhas? Olha, então vamos aproveitar essa sua pergunta, Tainá, para esclarecer algumas coisas. Primeiro, o seguinte: pesquisa é diagnóstico, pesquisa não é prognóstico, tá? Infelizmente, existe um equívoco no uso das pesquisas, principalmente pela imprensa, o que formou uma geração de eleitores achando que as pesquisas tinham que acertar o resultado eleitoral. Isso não é verdade. As pesquisas não funcionam para isso, pelo contrário. As pesquisas são usadas pelo eleitor para tomar decisões. Atitude eleitoral, que é o que as pesquisas captam, não é a mesma coisa do que comportamento eleitoral, que é o que a urna capta, né? E aí o melhor exemplo é o eleitor do Ciro, que está na beira da eleição, olha para a pesquisa e fala: opa, o Lula tem 49,9%, o Bolsonaro tem 39% e o Ciro tem 3%. Eu sou um dos ciristas. Quer saber? Eu vou logo de Lula para acabar com essa eleição. E aí, na eleição, o Lula ganha no primeiro turno e o Ciro tem 1% de voto, ao invés de ter os 3% dele, e as pessoas vão para cima das pesquisas falando: tá vendo? As pesquisas erraram. Não é que elas erraram, é que a função delas não é essa, né? A função delas é informar o eleitor e não acertar o resultado. Imaginem vocês devem conhecer já alguém que desistiu de casar na última hora, né? Ou seja, a pessoa estava prestes a casar e desistiu de casar. A noiva que saiu correndo do altar. É famoso esse tipo de filme. Ora, se as pessoas podem desistir de casar na hora, por que elas não podem desistir de votar naquela pessoa que ela pensou, que ela disse que ia, né, votar anteriormente? Então, as pesquisas, de novo, são diagnósticos, não são prognósticos, tá? Então, isso é muito importante. Isso serve não só no Brasil, mas nos Estados Unidos. Então, o que o Sanders está fazendo lá, o que fez lá, foi olhar para isso e dizer: olha, como é que as pessoas vão se comportar diante desses resultados. Mas mais do que isso, as pesquisas também, Tainá, apontam tendências. Então, vou te dar um exemplo. O João estava aqui me perguntando: professor, a economia é o principal problema do Brasil, na opinião dos eleitores, tá? E aí, como é que isso impacta a eleição? Ora, é claro. Eu vou dar um exemplo concreto. O presidente Bolsonaro, nos últimos 15 dias, e aí pode ser coincidência ou não, mas justamente depois que saiu a pesquisa da Quest, falando de economia, de inflação, e depois que saiu o Datafolha falando disso também, e depois que saiu outras pesquisas falando também desse assunto, ele rapidamente tentou se reunir com o presidente do Congresso e o presidente da Câmara para tentar resolver o quê? Opa, vamos dar um jeito de diminuir essa pressão dos combustíveis sobre a inflação. Vamos tentar trocar o presidente da Petrobras, vamos tentar criar uma lei de ICMS nos estados. Ou seja, o presidente está reagindo às pesquisas. Então, eu acho, Tainá, que as pesquisas informam as pessoas e, a partir dessa informação, os atores políticos, tanto os políticos em si, as lideranças, como os eleitores, usam isso para mudar a sua opinião, mudar suas ações e tentar, obviamente, construir estratégias mais bem adaptadas. Tá? Então, é claro, as pesquisas impactam no processo político porque elas informam o processo político. Agora, elas não são capazes de virar prognósticos. A gente tem que ter muito cuidado quando estiver olhando para o resultado da pesquisa, como se a gente estivesse tentando acertar o que vai acontecer, quando, na verdade, a gente só está tentando descrever aquele momento. O Gladstone, ele pergunta novamente: professor, como você vê o ataque às pesquisas feitas por um candidato e o seu grupo? Olha, eu conheço 2 tipos de candidatos. Aquele que está bem nas pesquisas e não comenta a pesquisa, e aqueles que estão mal nas pesquisas, e aqueles que estão mal nas pesquisas e falam mal das pesquisas. Isso eu já vi acontecer na eleição municipal de Belo Horizonte, na eleição estadual de São Paulo, na eleição de senador na Bahia, e por aí vai. Né? Ou seja, quem está perdendo acaba tentando desmerecer o trabalho que está sendo feito. É lamentável que isso aconteça, né? Os políticos brasileiros que usam muita pesquisa, contratam muita pesquisa, pautam o seu dia a dia a partir de pesquisas e ficam aí falando mal dos resultados. É uma pena. Acho que com o tempo as pessoas acabam aprendendo a lidar com isso acaba influenciando menos, né, a maior parte do eleitorado, mas é claro que isso, infelizmente,
vai, né, vai contra aquilo que a gente espera, que é a defesa, como eu disse, do rigor científico, do trabalho cuidadoso que os bons institutos de pesquisa têm que fazer. Né? Eu gosto de dizer, Tainá, que o grande inimigo do povo brasileiro no que diz respeito às pesquisas são as pesquisas falsas, aquelas que são encomendadas para tentar dar um resultado que é inverídico. As pesquisas feitas com critério científico, com rigor e com todo cuidado, elas, na verdade, ajudam o eleitor, como eu disse, a se informar e a tomar uma decisão mais qualificada. Legal. Felipe, no início de junho, a XP Investimentos desistiu de divulgar a sua pesquisa, que era semanal, após ataques bolsonaristas nas redes sociais. O colunista Cláudio Ferraz, do jornal Nexo, publicou um texto bem interessante, no qual ele define pesquisas como mecanismos de coordenação. Ele argumenta que, ao saber em quem a maioria pretende votar, você pode acabar optando por mudar o seu voto também. A intenção dele com o texto não é, obviamente, defender o boicote à pesquisa, mas explicar por que e a quem elas incomodam tanto. O que você pensa sobre o assunto? Olha, primeiro eu acho que é lamentável, né? Eu sempre que posso faço uma defesa pública dos grandes pesquisadores brasileiros, aqueles que pavimentaram, né, a estrada para que a Quest hoje possa estar também fazendo esse trabalho. Então, eu gosto sempre de ressaltar o trabalho de pessoas muito sérias, né? Como a Márcia Cavallari, que estava no IBOP, hoje está no IPEC, do Mauro Paulino, que coordenou um trabalho brilhante ao longo dos anos no Datafolha, o trabalho do Marcos Coimbra e do Chico Meira na Vox Populi, o trabalho, obviamente, do Lavareda à frente do IPESP e tantos outros, né, nomes importantes fazem parte da história. Se a gente, para quem gosta de ler história, eu adoro. Eu, quando comprei as memórias, por exemplo, do presidente Fernando Henrique Cardoso, a primeira coisa que fui fazer foi olhar quem era citado entre os pesquisadores. E os importantes estão todos lá, né? A mesma coisa nos livros que contam a história dos bastidores de Brasília. Né? Há tantos livros e esses pesquisadores ajudaram, né, na construção da história democrática brasileira. Então, primeiro, ressaltar o trabalho dessa turma, o IPESP, que é um dos principais institutos de pesquisa do Brasil, faz um trabalho seríssimo há muito tempo e sempre que posso defendo, né, o trabalho coordenado lá pelo professor Lavareda. Acho que a atitude da XP fez muito mal a ela mesma, né? A gente monitorou dados de redes que mostram isso. As pessoas viram a reação da XP como uma reação negativa. Isso só fez mal a eles, né? Afinal de contas, a informação é um bem público muito importante. Então, é lamentável que essa decisão tenha sido tomada. Eu acredito que, né, não sei, acho que a turma da XP deve ter se arrependido de ter tomado essa decisão. E, né, acho que o papel que a gente tem que ter é o de lutar cada vez mais para que não só as instituições democráticas, mas as organizações que fazem parte desse arcabouço democrático brasileiro possam estar funcionando de maneira plena, livre. Como eu disse, né, o inimigo da pesquisa é a pesquisa falsa. Não é a pesquisa que mostra o retrato daquele momento, como eu tenho certeza o IPESP estava mostrando. Basta comparar os resultados dos institutos, né? Você vai ver aí que Datafolha, IPESP, Quest, né, o IPEC ainda não publicou o resultado, mas para ficar nesses institutos, posso citar a MDA, outros todos estão mostrando resultados muito parecidos. Você tem uma variação maior ou menor de distância, mas a tendência geral estava demonstrada. Então, lamentável, né, a gente fica muito triste que o desfecho desse assunto tenha sido esse, torcer para que essa crise lá na XP passe logo e para que o IPESP possa voltar a fazer o trabalho valioso e importante que ele tem feito para a democracia brasileira. Felipe, os dois principais candidatos à presidência da República não pretendem participar dos debates na TV. O atual presidente Bolsonaro quer participar somente das sabatinas no segundo turno, pois acredita que seria atacado por todos no primeiro turno e isso geraria um desgaste eleitoral para ele. Já Lula defende um formato mais enxuto. Ele propõe que haja apenas 3, que os veículos, né, se unam
para poder elaborar apenas 3 debates, porque isso facilitaria a questão da agenda, né? Ele diz que o tempo de campanha oficial é muito curto, e aí a maioria dos debates são realizados em São Paulo, isso poderia afetar a logística da campanha. Você acha que, de um modo geral, essa pretensão dos dois de não participar dos debates, isso afeta a democracia? Olha, primeiro o seguinte, não é novidade, né, que os primeiros colocados nas pesquisas pretendam não se expor em debate. Já aconteceu várias vezes em várias eleições municipais, estaduais e mesmo nacionais, né? Então, acho que não tem nada de estranho nisso. A gente tem que aprender a olhar um pouco para trás e ver que Aconteceu com o esse é um Fernando Collor, momento. não é? Já chegou a acontecer com o Fernando Collor, mas aconteceu com o Fernando Henrique, aconteceu com o O Lula, próprio Lula em 2006. né? Então, isso é natural, tá? O relevante nessa história é o seguinte, é claro, se Bolsonaro não vai ao debate, Lula não vai ao debate. Se Lula não vai ao debate, Bolsonaro não vai ao debate. Por quê? Porque eles são tão polarizando a eleição, né? Não faz sentido que os primeiros colocados deem espaço para serem atacados pelos outros nomes que estão ali tentando né, conquistar um espaço. Então é natural, eu vejo isso com naturalidade, faz parte das estratégias eleitorais dos candidatos. Agora, é ruim, né? Acho que todo mundo está esperando um debate entre esses dois nomes. Talvez tenhamos que esperar o segundo turno para ver isso acontecer, né? Se é que vai acontecer segundo turno, as pesquisas começam a mostrar aí um aumento da chance da eleição terminar já no primeiro. Então, primeiro, eu acho normal do ponto de vista da estratégia. Agora, tem um ponto relevante que é o seguinte: se nós fôssemos capazes de reunir vários veículos de comunicação, como os americanos fazem, né, num grande debate televisionado por todos os canais ao mesmo tempo, eu acho que a gente teria aí uma novidade muito bacana no país. Eu gostaria muito de ver esse modelo funcionando, né? Eu morei muitos anos nos Estados Unidos e me lembro que, principalmente aqueles que acompanham política, paravam, né, para assistir o debate, que era um pool de emissoras, né, ao invés da CNN fazer o dela, da ABC fazer o dela, tá? Juntava todo mundo justamente para que houvesse uma audiência maior, para que o debate pudesse ter mais relevância no público norte-americano. Eu gostaria muito de ver isso acontecendo no Brasil. Fico imaginando se SBT, Record, Band, Globo, né, para dizer aí os principais canais de televisão, se juntassem com outras emissoras, mesmo a cobertura da Folha, do UOL, portais como o R7, né, e outros, todo mundo pudesse estar televisionando ao mesmo tempo. Acho que seria uma novidade muito bacana para a campanha. Tainá? Professor, fazendo uma rápida pesquisa, eu percebi que você é torcedor do Atlético Mineiro. Aí, trocando um pouco de assunto sobre política, eu queria Eu saber sou como que é flamenguista, feito. tá? Não tô feliz com isso, não. Você é flamenguista, meu freguês, que coisa boa. Bom, eu sou gremista e não tenho o direito de estar falando um pouco nesse momento que a situação do meu time está bem embaixo. Mas falando sobre pesquisas, sobre contagem de maiores torcidas do país. Como que é feito essa contagem? Que aqui no Sul a gente tem uma briga de quem é a maior torcida. Isso é sempre uma briga boa, né? Que os institutos, de vez em quando, entram nessa briga. Primeiro dizer o seguinte, Tainá, eu não sou só atleticano, né? Eu sou um apaixonado por esse tal de Atlético Mineiro, por esse Galo Mineiro. Não à toa, meu filho se chama Eduardo Galo, né? Galo por causa do Atlético. É uma promessa de Libertadores que a mãe dele e eu fizemos, e o menino acabou levando o Galo no nome, coisa que ele faz com muito orgulho. Então, o negócio aqui em casa, quando envolve Atlético, o negócio é sério, tá? Mas é isso. Assim, um dos desafios de se fazer pesquisa é justamente encontrar um certo parâmetro na sociedade para a gente ancorar as nossas pesquisas. Uma vez por ano, pelo menos, a Quest sempre publica pesquisa sobre torcida para mostrar, dentro das pesquisas de opinião, o que ressalta, o que é relevante na hora de olhar para as torcidas. E a pergunta básica é: para que time você torce, né? E aí a gente deixa isso aberto, não tem uma lista, porque a pessoa pode torcer para qualquer time.
tem muita gente que torce para times menores no Brasil e isso é contabilizado também, né? Um dos dados mais interessantes de pesquisa, por exemplo, em Minas Gerais, para deixar o João feliz, é que, por exemplo, a torcida do Flamengo é grande em Minas, né? Em alguns lugares chega a ser maior do que a torcida de Atlético e Cruzeiro aqui no estado. A mesma coisa acontece com a torcida do Vasco, né? A influência ali na zona da Mata Mineira, por conta da Rádio Globo, lá na década de 70, fez com que, né, houvesse uma abrangência maior da torcida, por exemplo, do Flamengo e do Vasco, para além do Rio de Janeiro. Então, Tainá, esse ano a gente espera agora, no mês de agosto, publicar a segunda edição da pesquisa de torcida no Brasil. O que a gente faz nesse estudo é mapear não só para quem você torce, mas como você torce. Isso é uma novidade que a gente traz para o cenário esportivo, né? Ou seja, você é aquele torcedor de arquibancada ou você é um torcedor de televisão, né? Vai ser a segunda vez que a gente vai publicar o estudo e eu acho que ele vai dar o que falar, porque tem diferenças, né? Você tem torcidas que tem mais essa coisa de participação do torcedor no estádio, né? Um estado, por exemplo, como o Rio de Janeiro, em que a população está concentrada na cidade do Rio, tem muito mais chance de ter torcedor flamenguista, vascaíno, fluminense, botafoguense, que vai ao campo, né? Mais do que, por exemplo, um estado como Minas Gerais, em que você tem uma torcida grande no interior de Minas, e tem mais dificuldade, né, de estar na capital assistindo o seu time. Então a gente vai mostrar isso também e vamos ver quem ganha aí, se são os colorados ou os tricolores. Eu não sei como é que é aquela história, Chimango e Maragato, né? Isso. Que é uma divisão boa no Rio Grande do Sul. Acho que essa o lenço vermelho e o lenço branco. É isso aí. Então, ou seja, eu sei que o negócio aí é polarizado, viu? Espero que a gente consiga ter um resultado que te agrade. Só não vou prometer porque dado é dado, né? A gente não sabe antes o que vai acontecer. O Rio Grande do Sul é polarizado antes mesmo da dupla Grenal. É verdade. Tem o Gladson, que já falou aqui nos comentários que é cruzeirense. Ele pergunta sobre o Galo. Quais as chances do Calil para governador? Olha só. Então, uma das eleições mais interessantes desse ano é a eleição mineira, né? A gente tem uma eleição no Rio em que o governador é muito desconhecido e está disputando com um candidato muito forte, que é o Freixo, um candidato que vai estar apoiado pelo Lula no Rio de Janeiro. A gente tem em São Paulo uma disputa do atual governador, que assumiu depois da saída do Dória, Rodrigo Garcia, tentando crescer para cima da polarização Haddad e Tarcísio. A gente tem na Bahia, né, o Assemineto disparado na frente, mas morrendo de medo de começar a cair nas pesquisas e ver o Jerônimo crescer, né? O PT que ganha na Bahia há muitos anos. A gente tem aí no Rio Grande do Sul o Onyx, que está liderando pesquisa. Em Santa Catarina, em que o governador Moisés está bem. E, quer dizer, várias outras eleições importantes no Brasil, mas a mineira é bem relevante, né? O atual governador, Romeu Zema, é muito bem avaliado, tem uma das melhores avaliações de governador do Brasil, nesse momento, e disputa uma reeleição, ele que é um candidato outsider, né, ganhou em 2018 contra duas máquinas políticas tradicionais, do PT e do PSDB, e agora está disputando a reeleição com uma aliança mais ampla do que aquela que o elegeu. Mas ele enfrenta um personagem, né, o Alexandre Calil, que é uma liderança muito forte na capital de Belo Horizonte, fez uma gestão também muito bem avaliada na capital, e vai tentar, com o apoio do Lula, principalmente no interior, dificultar o jogo para o Zema no estado todo. O relevante em Minas Gerais é que provavelmente a gente vai ter uma eleição de primeiro turno, né? Os outros nomes, Tainá, são muito pouco relevantes. Eu acredito que essa parada vai ser resolvida já em 2 de outubro. E o Romeu Zema é hoje favorito para a eleição, primeiro pela boa avaliação que tem do governo e nesse momento está na frente das pesquisas, né? A chance que o Calil tem é essa aliança com o Lula funcionar em Minas e isso dar a ele uma vantagem de chegada, vamos dizer assim. Vamos ver o que acontece. Show.
Pois é, Felipe, para continuar o papo no seu estado, Minas Gerais tem o segundo maior colégio eleitoral do país, cujo atual governador é alinhado a Bolsonaro, mas o ex-presidente Lula lidera nas intenções de voto por aí. Ao contrário do que aconteceu em 2018, né? No último pleito presidencial, Haddad foi derrotado por Bolsonaro nos 2 turnos em Minas Gerais. Podemos dizer que quem ganha em Minas acaba ganhando no restante do país, ou não é bem assim? Ó, até aqui, João, é o que a gente tem observado, né? O Fernando Henrique Cardoso ganhou em Minas, Lula ganhou em Minas, Dilma ganhou em Minas, Bolsonaro ganhou em Minas e, nesse momento, Lula está ganhando em Minas. Ou seja, Minas continua parecendo ser um estado importante para a gente antecipar o que vai acontecer nas eleições. E eu acho que isso acontece, João, claro, né, é uma correlação, não é um efeito de causalidade, não dá para dizer que uma coisa determina a outra, né? Mas acho que Minas é uma boa amostra brasileira, porque de fato é uma amostra brasileira. O norte de Minas muito parecido com o Nordeste, o Triângulo Mineiro muito parecido com o Centro-Oeste, o sul de Minas muito parecido com a área industrial de São Paulo, né, do sul do Brasil, a zona da mata muito parecida com a formatação ali, né, do café, dessa coisa de uma agricultura, né, de menor tamanho e com influência grande no Rio de Janeiro, o Mucuri, o Jequitinhonha, né, quase um Nordeste brasileiro com as mesmas características. Então, ou seja, é um estado que guarda semelhança nas suas diversas regiões com várias regiões brasileiras, né? Minas que tem o tamanho da França. Imagine você, disputar a eleição de governador em Minas é igualzinho fazer campanha para presidente na França, né? É realmente um estado muito, muito grande. E, como você mesmo chamou a atenção, de fato, quem ganha em Minas tem vencido a eleição nacional. Eu acho que não vai ser diferente em 22, né? Porque o que a gente observa é que o tamanho do colégio eleitoral mineiro acaba, né, ele sozinho, virando uma somatória de fatores de outros estados brasileiros e acaba tendo um peso muito forte, né? Sem contar que o povo mineiro gosta de política, fala de política, conversa de política e eu acho que isso também tem uma influência de um certo entendimento, né, do que é o processo eleitoral. Não sei se você sabe, João, Tainá, muitas empresas usam Minas Gerais para testar novos produtos, porque e aí estou falando de mercado, não tem nada a ver com política, né? Porque o eleitor mineiro é um eleitor, primeiro, politizado, né? Um eleitor crítico, mas ao mesmo tempo um eleitor que gosta de descrever bem, né, os produtos e tal. Isso acaba sendo uma vantagem aqui para o nosso estado e é isso. Acho que Minas é a Ohio State americana, ou Ohio State brasileira, né? Já que geralmente quem ganha aqui ganha no Brasil. Felipe, a senadora Simone Tebet, pré-candidata ao Planalto pelo MDB, foi escolhida como representante da terceira via e ganhou o apoio do PSDB, mas ela não passa de 1% nas intenções de voto nas pesquisas. Assim. Qual o caminho para tornar a MDBista mais conhecida a nível nacional? Porque hoje, basicamente, quem conhece Simone Tebet são as pessoas que acompanham a política no dia a dia, o que acontece no Congresso, e a gente sabe que isso não representa a realidade do brasileiro, né? O brasileiro médio não acompanha o dia a dia da política. Então, primeiro vamos lembrar o seguinte, acho que a terceira via demorou demais, João, para tomar uma decisão de coordenação em torno da escolha de um nome. Eles esperaram muito tempo, e com isso houve um certo desencantamento do eleitor com a real chance, né, de um nome ultrapassar aí o Bolsonaro, que hoje é o segundo nas pesquisas, e chegar a disputar a eleição de segundo turno com o Lula, que é hoje quem está na frente. Então, primeiro é lembrar isso. Houve uma demora no entendimento da terceira via, dos candidatos da terceira via, de se decidir. Segundo, o que vai fazer a Simone Tebet conhecida é a campanha, né? Não tem nada que vai acontecer de hoje até 15 de agosto, na minha avaliação, a não ser que aconteça uma coisa extraordinária, que vai fazer com que a Simone Tebet seja mais conhecida. A campanha vai acabar, né, levando o nome dela adiante, mais gente vai acompanhar e tal. Agora, o grande trunfo que ela tem, a gente publicou uma pesquisa na semana passada sobre isso, é que ela é, na opinião
de um percentual considerável da população brasileira, a melhor pessoa para representar os interesses das mulheres na lei. Ou seja, a Simone Tebet pode crescer no público feminino se conseguir, de fato, ser uma vocalização da voz das mulheres nessa campanha. Acho que esse é o grande caminho que tá disponível, né, para que ela possa despontar aí nesse cenário. E o próprio discurso dela de oficialização da campanha, né, quando ela ganhou ali o apoio do PSDB e tal, foi nesse sentido, né, de falar em nome das mulheres, como representante desse eleitorado feminino, empoderado e tal. Eu quero falar com você agora, Felipe, sobre o nosso sistema eleitoral, né, que é tão questionado pelo atual governo. Em 2 meses, o índice de brasileiros que confiam nas urnas eletrônicas diminuiu de 82% para 73%, segundo o Datafolha. Há ainda o percentual de 53% de eleitores entrevistados que dizem acreditar em algum risco de fraude envolvendo o voto eletrônico. Por que o presidente Jair Bolsonaro insiste tanto nessa narrativa de questionar as urnas eletrônicas que são usadas no Brasil desde 1996 e nunca houve qualquer fraude documentada, devidamente registrada? Sempre foi um processo seguro. João, eu acho que assim, quem vai conseguir responder isso de fato é o próprio presidente, né? Eu não posso. Quem sou eu para dizer por que o presidente faz isso? O que eu posso te dizer é que essa é uma narrativa que tem funcionado muito mal para ele. Tá? Por quê? Porque o presidente Bolsonaro vinha crescendo nas pesquisas, principalmente no eleitor da terceira via. Né? Ou seja, ele já tinha ali, obviamente, muito mobilizado o eleitor dele, né, nesse processo, mas ele estava começando a recuperar o eleitor que tinha sido dele em 18, né, e tinha se afastado do presidente por conta da maneira como ele lidou com a pandemia, os próprios problemas econômicos. Muito bem. O que nós mostramos na última pesquisa, nas últimas 2 pesquisas da Genial Quest, é que toda vez que o presidente utiliza qualquer movimento no sentido de questionar ou criar tensionamento institucional, ele perde nesse eleitor da terceira via. Esse eleitor fica menos, ele fica menos propenso, né, a votar no presidente. Então, por que ele faz isso, a gente não sei. Acho que tem que perguntar para ele. Mas, com certeza, a consequência dessas ações tem sido uma consequência negativa para o presidente. Tainá? Professor, tu morou muito tempo nos Estados Unidos e lá o voto não é obrigatório. Tu acha que se não tivéssemos o voto obrigatório aqui no Brasil, teríamos o mesmo volume de eleitores votando? Essa é uma ótima pergunta, Tainá. Eu acho que a melhor referência é olhar para o mundo, né? No mundo inteiro, os países onde o voto é facultativo e não obrigatório, você tem uma média de participação eleitoral muito menor, né, do que em países em que o voto é obrigatório, né? Então, acho que sim. Acho que, principalmente as pessoas que não têm envolvimento, que não têm interesse com política, eu estou falando de 30% do eleitorado, esse é um eleitorado que provavelmente não iria votar, não teria incentivos para votar nas eleições. Por isso, porque não tem interesse, não acha que aquilo, não acha que as eleições são importantes para a vida deles. E é um direito que o cidadão tem quando o voto não é obrigatório, quando o voto é facultativo. Então, eu acredito que sim. E quando tu morava fora, como é que tu fazia para votar? Então, eu transferi meu título, né, para fora do Brasil e, assim como todo cidadão brasileiro, pode votar do exterior, né? A gente tinha lá sessões eleitorais organizadas e ia votar sempre. Agora, você sabe que é interessante? Eu fiquei nos Estados Unidos de 2009 continuamente até 2015, né? E então teve uma eleição aí, porque nos Estados Unidos, você não, estando fora do Brasil, você não pode votar para as eleições municipais, você só vota na eleição nacional, né? Então teve a eleição de 2010, ali nesse meio do caminho, e depois a eleição de 2014, né? Mas na eleição de 14 eu estava no Brasil, então não tive esse problema, foi só na de 10 que a gente foi votar lá fora, né? É uma experiência interessante, né? Porque você está distante, não está tão envolvido assim como quando você mora aqui na campanha, mas como sou cientista político e obviamente estava acompanhando a eleição diariamente o tempo todo,
Fui lá votar tal. E é legal, você não vota para nada a não ser presidente. Não tem voto para deputado, não tem voto para governador, é só voto para presidente quando você está fora do país. Interessante. E a logística que eles fazem para te poder votar num lugar mais próximo de ti? Na verdade, você tem algumas cidades americanas, né? Não são todas, em que você tem a possibilidade de votar. Você tem que ir para lugares específicos, né, mais próximos. E eu morava em Los Angeles, uma cidade grande nos Estados Unidos, então tinha lá uma sessão eleitoral numa área bem localizada da cidade. A gente ia lá e votava. Não é tão pertinho, né, como é no caso quando a gente está aqui, que você vai na esquina e vota. Basicamente, eu voto aqui pertinho de casa. Mas você pega o carro, vai lá tal, e pratica a cidadania, né? Um dos elementos mais importantes da democracia, que é ter o direito de escolher quem você quer que te governe. É interessante. Felipe, fazendo alguns recortes regionais aqui agora, eu estou com os dados aqui no meu tablet. Lula lidera a corrida presidencial nas regiões Nordeste, Sudeste e Sul, enquanto Bolsonaro vence no Norte e no Centro-Oeste. Só na região Nordeste são 54 pontos percentuais, né, de vantagem para o ex-presidente Lula em relação ao presidente Bolsonaro. A gente sabe que o Nordeste é um reduto histórico de petistas, né? A disputa está mais acirrada no Norte, onde apenas 2 pontos percentuais separam, né, os dois principais candidatos. Se você acha que a tentativa do atual governo de repaginar o Bolsa Família, né, que agora se chama Auxílio Brasil, para dialogar com essa base eleitoral do PT, não deu certo, né, porque historicamente as classes sociais mais pobres votam no Lula, né, votam em petistas. O Bolsonaro criou esse novo programa assistencialista para dialogar com essa base mais desfavorecida da sociedade. Mas as pesquisas mostram que não deu muito certo. Por quê? O efeito é muito claro. O aumento dos preços, a inflação, acabou corroendo o efeito que a gente observava do Auxílio Brasil. Ou seja, no começo da distribuição do recurso, a gente até via um resultado positivo do auxílio na percepção do eleitorado brasileiro de que o governo estava fazendo alguma coisa para resolver a questão da pobreza, da fome e tal. Mas a inflação foi tão forte, João, que acabou corroendo esse efeito produzido pelo auxílio. E acho, com isso, quando a gente faz análise, cruzando os dados, dá para perceber que essa população de baixa renda não foi mobilizada, né, persuadida a mudar de opinião por conta desse mecanismo. De novo, legítimo, né? Acho que um presidente da República tem que estar preocupado com as questões da nação. Se a inflação é um problema, ele tem mais que criar política pública para tentar resolver essa situação, né? Eu daqui a pouco vou ter que pôr os meninos aqui para dormir e é aquela história, né? Se eu sou o pai responsável, tem que pôr na hora, tem que resolver os problemas de casa. O presidente é o pai da nação, né? Tem que tentar resolver as questões que lhe aparecem, né? Neste caso específico, parece que o presidente não foi feliz por uma contingência econômica, né? Afinal de contas, a inflação foi muito, muito alta nesses últimos anos e o efeito não foi aquele eleitoralmente esperado pelo presidente. Felipe, o pré-candidato Ciro Gomes, do PDT, já foi visto como uma das alternativas à polarização, mas ele segue pontuando apenas 7% nas pesquisas. A dificuldade dele de crescer nesses levantamentos é evidente. Por que o nome dele não foi abraçado pela terceira via? Por que ele não conseguiu entrar em acordo com os outros representantes do campo democrático, digamos assim? Porque o Ciro, nesse processo político, ele é a representação da segunda opção da esquerda. A primeira é o Lula, ele é a segunda. E o campo que estava se organizando em torno da chamada terceira via é um campo mais de centro-direita, né? De modo que eles excluíam o Ciro do processo. O normal, João, quando a gente olha, por exemplo, sistemas multipartidários, como no Chile, é que você tenha candidatos no primeiro turno, alguém mais à esquerda, outro mais à direita, um mais ao centro, algum tipo de variação, uma esquerda mais radical, uma direita mais radical, mas 5, 6 opções se apresentando, né? Então é natural que isso aconteça, é meio evidente isso, e o Ciro era o representante mais da esquerda, da centro-esquerda,
mas ele ocupava o mesmo lugar, ocupa o mesmo lugar que o ex-presidente Lula, que é muito mais competitivo, tem uma base política muito mais organizada do que ele. Isso, obviamente, afeta a maneira como as pessoas olham para o resultado, né? Então, a dificuldade do Ciro está aí. Ele não era um representante legítimo daquilo que o centro esperava e também não é a primeira opção daquele eleitor mais à esquerda. Acabou, nesse momento, tendo uma dificuldade maior de se colocar no Senado. Felipe, foi um prazer enorme conversar contigo. Queria dizer que eu sempre fico aguardando, né, novas pesquisas da Quest para ver as suas participações no 360 com a Dani Lima. Gosto muito desse bate-bola de vocês, que é sempre um papo muito interessante. Foi um prazer de verdade conversar contigo. E obrigado, volte mais vezes. As portas estão sempre abertas. Eu que agradeço. João, você, Tainá, prazer mesmo. Obrigado demais pelo convite. Tivemos aqui uma conversa super bacana. E espero voltar mais vezes. A agenda está meio corrida, mas a gente sempre abre uma brechinha para bater um papo rápido, inteligente, sobre esses assuntos que são importantes, né, para tanta gente. Obrigado pelo convite. Com certeza. Tainá, obrigado pela parceria de sempre. Valeu a todo mundo que acompanhou a live, que mandou comentários. Gente, boa noite e até a próxima. Abraços.